Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amados, hoje a palavra de Deus se encontra aqui no capítulo 3 do livro de Hebreus. Faz essa leitura aqui para que nós possamos estar fazendo uma reflexão sobre esta leitura hoje. Quero aqui agradecer de coração, sabe? Hoje eu recebi a visita de um casal abençoado aqui. Lá você, o meu amigo Nivaldo, a sua esposa Diva. Olha, que Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe vocês. Abençoe a vida de vocês. Abençoe o casamento de vocês. Tá? Fiquei muito feliz aqui hoje com a visita de vocês. E aqui, amados, a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, onde fala: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. O perigo da incredulidade e da desobediência. Vamos fazer essa leitura? Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Glória a Deus. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações como provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo o engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação. Porque havendo a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com que os que pecaram
cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraram no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aleluia. Hebreus 3. Nossa, o sangue de Jesus tem poder forte nesse capítulo. Oh, glória nossa, oh, glória nossa, glória, glória, glória. Irmãos, esta palavra é uma palavra para nós, né? Estarmos refletindo no dia de hoje. Jesus, ele fala com autoridade, como sempre, e colocando para os dias de hoje, né? Onde os corações cada vez mais endurecidos, né? E esse livro de Hebreus aqui nesse capítulo 3, né? Que destaca que está destacando aqui a superioridade, né? De Jesus Cristo sobre Moisés. E ele ainda adverte contra a desobediência e a dureza do coração, olha só, e a dureza do coração, utilizando assim o exemplo dos israelitas, no caso, né, dá como exemplo os israelitas, né, que não conseguiram, né, chegar à terra prometida, né, dos israelitas no deserto como advertência. Então, eis a questão de Hebreus 3 ser forte, esta palavra, porque os principais pontos aqui que eu vi aqui, irmãos, dentro da leitura, nessa leitura já aqui desse livro aqui, são, eu digo aos irmãos que são uns 3 ou 4 livros aqui que me ajudam na leitura aqui, glória a Deus, né? E eu vou buscando, e Deus vai operando o Espírito Santo de Deus comigo, e aqui dentro, né? Aqui é eu, Jesus e a Bíblia. Eu, Jesus Cristo e a Bíblia. E eu, cada dia que passa, eu me convenço de que é Jesus mesmo, a palavra. Feliz o homem que crer nesta palavra. Que aqui é Jesus, é Deus falando conosco. E o que eu encontrei, o que nós podemos buscar, né? O que nós podemos buscar aqui como principais pontos desse capítulo 3 de Hebreus, é que Jesus é superior a Moisés. Moisés era um servo, mas Jesus é Deus, que pode todas as coisas na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Porém, Moisés era um servo obediente, glória a Deus, que nesse capítulo aqui ele começa assim comparando Jesus, né, o filho, com Moisés, o servo, mostrando que, aleluia, mostrando que Jesus como construtor da casa que é a igreja, né? Que é superior ao próprio edifício, enfim, a casa, a igreja. Então, a casa de Deus. Qual o ponto aqui? A casa de Deus. Que o autor de Hebreus aqui, ele destaca aqui, né? Ele aqui estabelece que a casa de Deus é composta pelos crentes que permanecem firmes na fé em Jesus Cristo. Está aqui, ó, né? Porque ele, tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que edificou, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele estabelece, né, que a casa de Deus é composta pelos crentes. Por você crente, você cristão, você profeta de Deus, servo de Deus. A casa é composta pelos crentes. Aleluia, aleluia, meus amados, minhas amadas. Que essa palavra venha falar firme com cada um de nós, né? E que venha trazer a reflexão desse capítulo para cada um de nós, e que nós podemos permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Jesus é o único consumador da nossa fé. Só se encontra em Jesus Cristo. E agora, e a advertência contra essa incredulidade, pastor? Que a gente vê aqui nesse capítulo, porque o título aqui desse capítulo já diz tudo. Cristo é superior a Moisés,
o perigo da incredulidade e da desobediência. Aleluia. E aí, pastor, qual o perigo dessa advertência da incredulidade? Qual o perigo? Esse capítulo ele faz referência ao povo de Israel. Está fazendo aqui, como foi citado agora anteriormente, fazendo aqui referência ao povo de Israel no deserto que por causa de sua incredulidade, não entrou na terra prometida. Então veja bem, é para os dias atuais. Como está a sua fé em Cristo? Por que essa incredulidade? O que você tem feito para estar meditando nas Escrituras e buscando e invocando o nome do Senhor Jesus Cristo? Para que você possa, que eu e você, nós possamos assim estar mais perto da salvação. Porque eu costumo sempre dizer, leia a Bíblia para ficar mais sábio, crer no Senhor Jesus Cristo para ficarmos mais perto da salvação. O que tem feito? Porque aquele povo de Israel, com a sua incredulidade, com aquela incredulidade toda, não conseguiram. Como está hoje, os tempos de hoje, irmãos? Corações endurecidos, pessoas correndo na hora que a gente vai pregar o Evangelho para falar da vinda de Cristo, para falar do perdão, para falar do arrependimento, pessoas correndo, sabe? Então, tudo isso é incredulidade, é ser incredulidade. É verdade. E quando ele fala que a referência aqui é o povo de Israel no deserto, que por causa de sua incredulidade não entrou na terra prometida. Cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque assim como aquele povo de Israel, está acontecendo hoje. E quem é que vai entrar na terra prometida? Quem? Só entra na terra prometida aquele que for até o fim para receber a coroa da vitória, aquele que ainda estando passando pelo vale, passa com Jesus Cristo, aquele que não deixa a sua fé ser abalada, não deixa a sua fé na interrogação. Esse está tendo, sim, uma grande chance de alcançar a terra prometida, que é o trono, que é o céu. E agora? E qual o perigo da dureza do coração? Qual o perigo da dureza do coração que aqui fala no versículo aqui? Aleluia! Da dureza do coração. Que perigo tem? Que perigo é esse? Vamos ver. O que o autor fala aqui de Hebreus sobre o perigo da dureza do coração? Aqui ele adverte para o perigo de endurecer o coração contra Deus, seguindo o exemplo dos israelitas que não ouviram a voz de Deus e não entraram em seu descanso. E é o que mais a gente está vendo, corações endurecidos. Coração endurecido demais. E o autor aqui, ele enfatiza, o autor aqui de Hebreus, ele enfatiza, aleluia, o perigo de endurecer o coração contra Deus. Cuidado. Estamos vivendo aí e vendo, se deparando com tantas pessoas afastadas da presença de Deus, desviados, e que não querem voltar. Volte. Não tem outro caminho. Esqueça as coisas do mundo. O senhor fala assim porque o senhor viveu tudo no mundo. Verdade, quem pode falar sou eu mesmo. Uma coisa que eu acho assim super importante. Você dá testemunho daquilo que você viveu. Aquilo que você viveu, quem dá testemunho daquilo que você que viveu, dá com mais segurança e sabe o que está falando. Eu estou falando. Cuidado. Como Salomão fala, vaidade, 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 tudo debaixo do céu é vaidade. Nós temos que ter muito cuidado. E aqui ele fala desse endurecimento. Nós temos que ter cuidado, que está aproximando o fim, e está escrito aqui na palavra de Deus que o fim vem, o fim virá. E esse chamado à perseverança, e
Como podemos perseverar na fé, pastor? Como podemos perseverar na fé? Perseverança é algo extremamente importante e é algo assim, como é que eu posso dizer? Senhor, me dá aqui a palavra, através do Espírito Santo do Senhor. É um presente de Deus para você, de força espiritual, quando você está perseverando. Você está perseverando, essa perseverança, que esse capítulo ele termina com isso, né? Com um apelo à perseverança na fé. Persevere na fé. Persevere. Lembrando que os crentes, olha só, lembrando que os crentes se tornaram participantes de Cristo se permanecerem firmes na confiança inicial. Se permanecerem firmes na confiança inicial. Então aqui está. Persevere na fé. Hoje eu estou vendo assim, eu vejo uns abençoados aí, amados, minhas amadas, que por qualquer coisinha, sabe? Por qualquer coisinha, deixa a fé balançar. Põe a fé, um ponto de interrogação enorme, maiúsculo, bem grande na fé. Ei, passe o que passar, passe com Jesus. Não deixe a sua fé ficar abalada, principalmente por conta de ninguém. Eu estava ministrando essa semana para os abençoados e eu disse sobre enfatizando sobre a perseverança da fé, como é que agora encontramos em Hebreus, porque você muitas vezes coloca a sua fé na interrogação, na dúvida. Ah, pastor, é muita chateação o dia a dia. Eu sei, 80%, eu vou dizer 80% ou mais, mas eu vou dizer 80% da sua chateação não é por você, não é por conta de você, é por conta dos outros, de pessoas que estão ao seu redor. Observe para você ver. Deixa eu falar. Aprenda a trabalhar a tua mente, o teu coração, o teu espírito. Por que eu tenho que me irritar e me chatear, deixar minha fé na dúvida por conta de quem não quer nada? Por conta de quem endureceu o coração contra Deus. Se endureceu o coração contra Deus, imagina contra mim. Irmão, não, fique em paz. Ore. Orar, tem que orar. Entregue ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, e Ele vai tomar conta. Amém. E todos vão prestar conta naquele grande dia. E 80% hoje das irritações que a gente se depara por aí é por conta de quem está ao nosso redor. É por conta de pessoas, de outras pessoas. Você ficar irritado por conta de você mesmo é muito difícil. Por incrível que pareça. Portanto, tenhamos que ter cuidado e perseverar na fé até o final. Que no resumo aqui desse capítulo de Hebreus, né, ele nos exorta aqui a fixar nossos pensamentos. É o que eu falei agora, do pensamento, do coração, os nossos pensamentos em Jesus. Leva teu pensamento a Cristo, a Jesus. Glória a Deus, reconhecendo sua superioridade. Deus, Jesus, é superior a tudo. Aqui se encontra no livro de Hebreus. Ele é superior. Glória a Deus. Põe a sua fé sempre em ação. Fé em ação, irmão. Fé em ação. Ore a Deus. A oração tem o poder de quebrar todas as muralhas. E aqui, quando esse resumo desse capítulo, né, reconhecendo sua superioridade, né, e a importância de perseverar na fé, evitando assim a tentação da incredulidade e da dureza de coração, para que possamos entrar no descanso que Deus tem preparado. E qual o descanso que Deus tem preparado para nós? A glória, o céu. A glória, o céu. E eu peço aos irmãos,
vamos colocar a nossa fé em ação. Hebreus fala muito, do fortalecimento da fé. Hebreus é um livro que é voltado para a fé, a confiança em Cristo. Tem o que para você confiar mais, para você crer? Em que você está crendo? Em que? Você tem que saber que tem um Deus firme, forte, criador dos céus e da terra, e que criou você como imagem e semelhança dele, e que ele te ama, que ele nos ama, e que ele quer que esta fé nossa seja inabalável, e não como aquele povo israelita que por conta da sua incredulidade não alcançou a terra prometida. Então, eis a questão da palavra de Deus hoje, porque a palavra quando fala, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, aleluia. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós. Nós somos a casa, nós somos a igreja. Como anda você? Pastor, hoje eu ouvi o relato. Eu estou passando por uma situação difícil, pastor, por isso, por aquilo, sei, situação difícil, todos passam com os pés aqui em cima da terra. Eu hoje ouvi a pessoa falar assim, que ele está com o coração bem endurecido. Não. Seria bem pior. Continue com o teu coração voltado para Deus. Continue com o teu coração voltado para Jesus. Só apenas seja mais sábio dentro da leitura, dentro da tua fé com Deus. Porque se você falou isso, eu sei que na hora que estava falando, falou por conta de pessoas. Você vai endurecer seu coração por conta de pessoas. Pelo amor de Deus, entrega teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Eis a questão. Fé, salvação, libertação só encontra em Cristo Jesus. Amém? Fica aqui para a meditação, capítulo de Hebreus 3. Que o Senhor, nosso Deus, na sua infinita bondade, venha trazer a paz, a saúde carnal e espiritual na vida de cada um, de cada morador nos 4 cantos desta terra. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tenha misericórdia de nós. Somos pequenininhos, Senhor. Sem o Senhor não somos nada. O Senhor sem nós é tudo. Senhor, faça o teu reino avançar cada vez mais. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que afastaram da tua presença, que estão desviados. Que eles voltem. E aqueles que estão ainda com a fé fria, na interrogação, que venham e que venha perseverar na fé em nome de Jesus. Amém? Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Deixe lá o seu comentário. Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Passe o que passar, mas passe com Jesus. Glória a Deus.